Eu quero trazer uma mensagem onde você vai precisar pensar um pouco. E por isso eu vou tentar obedecer algumas regras da didática. E algumas regras dizem que por 40, 50 minutos, se o tema estiver interessante, você é capaz de prestar atenção sem perder a sua atenção. Então eu vou tentar obedecer essas regras para que você possa raciocinar junto comigo, para que essa palavra possa abençoar o seu coração. Jeremias capítulo 8, versículo 20. Jeremias capítulo 8, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Nós cremos que o Senhor fala conosco. Nós cremos que nós precisamos ser alimentados pelo Senhor. Nós cremos, ó Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, nesse momento, nós nos dispomos a ouvir o Senhor falar conosco, ó Deus. Eu quero pedir que o Senhor possa falar através de mim, com a Tua igreja, com o Teu povo, com aqueles que o Senhor resgatou, ó Deus, com aqueles que o Senhor tem o nome deles escrito na palma das Tuas mãos, ó Deus. Pai, fala conosco, nós precisamos ser fortalecidos pela Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa agir em nossos corações, completando a boa obra do Senhor em nós, despertando-nos para aquilo que o Senhor quer nos despertar, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tomar assento. Esse versículo, eu sempre lembro desse versículo no final do verão. E eu estava esperando o verão terminar para usar esse versículo para ministrar uma palavra. Semana passada foi o primeiro final de semana do outono. E para mim, que sou do Rio de Janeiro, eu gosto muito do verão, gosto muito do calor. A única coisa boa para mim quando o verão termina é que a frequência dos cultos aumentam. Então a minha alegria nesse aspecto, ela aumenta no sentido de ver cada dia mais a igreja vindo com mais frequência. Então eu em parte eu gosto do fim do verão, porque há esperança para nós estarmos mais juntos a partir de agora. Devido ao verão, a gente às vezes está um pouco mais ausente. Eu tenho certeza que não é apenas por causa das viagens, porque podemos viajar algumas vezes, mas não são tantas vezes assim. Mas talvez seja por causa daquela questão que lá no Brasil eu assisti os filmes, e os filmes diziam assim: no último verão nós fizemos isso, no último verão nós fizemos aquilo. Eu não conseguia entender isso, porque lá no Rio de Janeiro, o ano todo, você faz o que tiver para fazer. Mas aqui nos Estados Unidos, o verão é uma época que marca a nossa vida. Então, às vezes nós ficamos esperando o verão chegar, às vezes nós já temos alguns planos para o verão, e aquilo que não deu para fazer, a gente já começa a planejar para o verão seguinte. Então, às vezes, num tempo menor, parece que a gente tem tanta coisa para fazer no verão, e eu chego até às vezes a fazer uma brincadeira sem graça. Eu digo para a igreja: tomara que Jesus não volte no verão, mas é apenas uma brincadeira. Jeremias ele usa a estação aqui do tempo para trazer um alerta. Na verdade é um gemido, na verdade é um choro de Jeremias. Não é a primeira vez que Deus fala com Jeremias através da estação. A palavra de Deus diz no capítulo 1
quando Deus chamou a Jeremias, Deus disse: Jeremias, o que você está vendo? E ele disse: eu estou vendo uma amendoeira. E Deus disse: viste bem, porque eu zelo pela minha palavra. E por muito tempo eu questionei assim: poxa, mas por que você está vendo? Eu estou vendo uma amendoeira. Ah, você viu bem, porque eu zelo pela minha palavra. Na verdade, Deus estava mostrando para Jeremias de uma estação que estava chegando, e de que a amendoeira era a primeira a brotar, e de que Deus iria fazer algo na vida de Jeremias, algo no ministério de Jeremias. Então algo estava para brotar no ministério dele, algo estava para aparecer. Então nós temos essa experiência aqui no final do inverno, no começo da primavera, quando nós começamos a ver as árvores começando a brotar. Isso aí é uma amostra de que a primavera está chegando. Então Deus já havia falado com Jeremias no começo da primavera, dizendo que ia brotar algo novo. E agora, num choro, num lamento, Jeremias ele diz: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Aqui Jeremias está se referindo a uma colheita que havia sido feita, e pelo que parece a colheita não tinha sido muito boa. Pelo que parece, a colheita não parecia ser suficiente para o tempo depois dessa colheita. Então ele diz: passou a cega, passou a colheita, findou o verão, uma nova estação, mas nós não estamos salvos. O verão havia acabado e pelo jeito eles não tinham conseguido tudo aquilo que eles esperavam conseguir. Eu sempre fui criado na cidade, e o pouco que eu sei de plantação, o pouco que eu sei de roça, é das nossas conversas, dos nossos bate-papos, que nós aprendemos com os irmãos que têm mais experiência. Mas coisas básicas nós sabemos sobre o campo. Nós sabemos de que quem vive do campo planta com uma expectativa, planta com a expectativa da colheita. Eu já falei aqui e repito, lá no sertão da Paraíba, lá no sertão de Pernambuco, é uma coisa muito triste, porque eles plantam todos os anos, mas eles não sabem se vai chover ou não, eles não sabem se vão colher ou não, mas por mais que tenha essa dificuldade, eles ainda plantam com a expectativa de uma colheita. Então quando Jeremias diz: passou a cega, ele diz: olha, nós plantamos com a expectativa de uma colheita. Infelizmente a nossa expectativa ela não foi superada da maneira que era esperada. Para que você possa entender o pano de fundo da história, na verdade o problema não era apenas a colheita que não tinha dado certo. Israel havia se afastado de Deus e estava dando tudo errado. E nós já temos algumas experiências, a maioria de nós já tem algumas experiências nessa área, que quando nós nos afastamos de Deus, parece que as coisas começam a desandar. E uma das coisas que havia desandado aqui era a colheita que não tinha dado certo. Se quem planta tem a expectativa de uma colheita, eu quero perguntar para você, eu disse que nessa mensagem você precisaria pensar. Eu quero perguntar para você, quando você vem à igreja, qual é a sua expectativa? E eu não vou deixar você criar muitas expectativas. Eu não estou falando sobre uma expectativa de me sentir bem, uma expectativa de uma cura, uma expectativa de uma melhora na parte financeira. Não, eu estou dizendo quando eu vou a uma igreja, quando eu frequento uma igreja, quando eu faço parte de uma igreja, quando eu sou membro de uma igreja, qual é a minha
expectativa em fazer parte dessa igreja, de frequentar essa igreja, ou até mesmo em ir a uma igreja. Eu quero dar um exemplo bem elementar e muito simples, um exemplo para qualquer criança de quinta série. Um ônibus vai passar para algum lugar e é te dado a coordenada de você esperar por esse ônibus no ponto. E você fica esperando, você não sabe a hora que o ônibus vai passar, você não sabe o momento que o ônibus vai passar, mas você recebeu essa coordenada de esperar no ponto do ônibus esse ônibus passar. E se você perder esse ônibus, você está literalmente perdido. Eu lembro, na minha adolescência, o ônibus Caleme-Parque do Imbuí, o último que passava era 11h15 da noite. E quantas vezes eu vi ele passando e falei, pronto, agora eu vou marchando a pé para casa. E eram 7 quilômetros que minha mãe morava do centro da cidade. Muitas vezes eu fiz esse trajeto andando por perder aquele ônibus, porque não tinha mais outro. Então eu quero ajudar você na sua definição com relação ao que você faz na igreja. A palavra do Senhor nos deixa bem claro que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vos buscar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Então nós estamos na expectativa desse ônibus, chamado arrebatamento. Então foi nos dada a coordenada de esperarmos no ponto, porque vai passar, vai chegar, vai vir, nós não sabemos a hora. O que nós sabemos é que muita gente nasceu nesse ponto e morreu nesse ponto, e esse ônibus não passou ainda. O que nós sabemos é que tem uma grande multidão esperando nesse ponto e parece que não vem. O que nós sabemos é de que tem pessoas que estão no ponto ali na expectativa, e tem outros que de vez em quando vão lá no ponto dar uma olhada para ver se o ônibus está vindo, se ele passa ou se ele não passa. Então, a verdade é que quando nós frequentamos uma igreja, quando nós vimos a uma igreja, quando nós nos lembramos ou qualquer coisa parecida com isso, eu acredito que a nossa expectativa é de nós fazermos parte do arrebatamento da igreja e de nós sermos salvos. Eu acredito que a expectativa de quem planta é colher. Eu acredito que a expectativa de quem frequenta uma igreja é ser salvo. É isso que eu acredito. A palavra do Senhor diz em Isaías, capítulo 61. Se você puder, você abre comigo, a maioria conhece esse texto, Isaías capítulo 61, e você vai ver claramente qual foi a missão de Jesus aqui, quando ele veio nesse mundo, quando ele disse, ninguém toma a minha vida, eu a dou, né? E ele disse, não tem maior ou melhor amigo do que aquele que dá a sua vida pelo outro. Então, esse texto de Isaías no capítulo 61 mostra claramente por que Jesus nasceu, por que Jesus viveu, por que Jesus morreu, por que Jesus ressuscitou, por que Jesus fundou a igreja, por que nós estamos aqui nessa noite. A base está aqui nesse texto, Isaías 61. A palavra do Senhor diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes se deu ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça,
plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Aqui nós vemos o ministério de Jesus. Ele veio para pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele veio para libertar os cativos. E é interessante que quando você abre o dicionário, procurando a palavra salvação, você vai ver, na maioria dos dicionários, dizendo salvação é uma ação ou efeito de salvar, ato de se libertar. Uma ação ou efeito de salvar, ato de se libertar. Ele veio para pregar as boas novas, ele veio para libertar os cativos. Jesus Cristo de Nazaré deixou a sua glória, foi obediente até a morte e morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. Para nos salvar, irmãos. Não foi para trazer alegria para a gente, não foi para trazer um consolo momentâneo. A Bíblia diz que a paz do Senhor excede todo o entendimento, e o mundo não conhece. E o mundo não conhece, porque a paz do Senhor, ela não é passageira, mas ela é duradoura. O Senhor morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Eu não gosto muito disso, mas quando você faz uma ou duas vezes, ainda passa. Eu queria que você dissesse para você mesmo, dissesse: Jesus morreu para me salvar. Jesus ressuscitou para me salvar. Você crê no que você acabou de dizer? Você crê nisso? Agora, colocando você para pensar, imagina se você perde esse ônibus. Imagina se você esperou tanto tempo no ponto, ou se você deixou de fazer tantas coisas para poder ir lá no ponto, para poder ver se o ônibus vinha, se o ônibus chegava, e de repente você chega no ponto, o ponto está mais cheio do que nunca. Escuta isso, o ponto está mais cheio do que nunca, e você se pergunta: o que está acontecendo aqui? Por que tem tanta gente no ponto hoje? E alguém vai dizer: porque já passou o ônibus, porque já houve o arrebatamento da igreja. Não assusta com o que eu acabei de dizer, porque talvez depois do arrebatamento da igreja, essa igreja aqui esteja mais cheia do que está hoje. Talvez depois do arrebatamento da igreja, essa igreja aqui vai estar mais cheia do que ela está hoje. Pessoas vão vir para um ponto procurar, pessoas vão querer saber o que aconteceu, pessoas desesperadas vão estar procurando por respostas que a Bíblia já havia anunciado. Então, irmão, se nós professamos a fé, nós não podemos perder a salvação, nós não podemos perder o arrebatamento da igreja. E a Bíblia nos alerta que muitos vão perder. A salvação é um ato de se libertar. A pergunta é: como é que nós podemos ser salvos? Eu podia puxar aqui uma lista enorme de versículos provando para você como que nós podemos ser salvos, e isso me tornaria cansativo e talvez você não recebesse. Mas eu vou dar 4 versículos para você, não precisa abrir, só preste atenção. João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, ele é o único caminho para Deus, ele é o único caminho para a salvação. Ele disse: eu vi o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar as boas novas de salvação, para libertar os cativos. Jesus é o caminho para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. João capítulo 3, versículo 16:
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o quê? Mas tenha a vida eterna. Irmãos, se existe uma razão para nós estarmos aqui nessa noite, é porque nós queremos ter a vida eterna. E 1 João e 2 João e 3 João diz a mesma coisa: Jesus é a vida eterna. A Bíblia deixa bem claro, Jesus, ele é a vida eterna. Então, qual é a razão de alguém plantar? É a expectativa de uma colheita. Qual é a razão de alguém frequentar a igreja? É uma expectativa de salvação. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, como é que eu posso ser salvo? Somente através de Jesus. Como é que eu posso ser salvo? Não é pelas obras, para que ninguém se glorie, é mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu fico pensando, quando Jeremias diz: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Essa mensagem para nós refletirmos é uma mensagem que eu já falei aqui várias vezes, que me dá calafrios, porque o fato de ser pastor, o fato de vir em quase todas as atividades da igreja, o fato de estar orando, o fato de estar lendo a Bíblia, isso não garante a minha salvação. Então, quando eu penso que muitos pastores ficarão, quando eu penso que muitos homens e mulheres de Deus, usadas por Deus, não irão estar no arrebatamento da igreja, irão perder a sua salvação, isso me dá calafrios. E Deus sabe que eu não estou sendo hipócrita nem exagerado, porque se alguém planta, a pessoa espera colher. Se alguém entregou a sua vida a Cristo, ela espera ser salva. E a palavra do Senhor diz que naquele dia muitos chegarão diante do Senhor, e Jesus irá dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim. Quando eu penso nisso, eu me coloco nessa... Eu não sei se alguém faz isso. Eu tento imaginar, eu tento me imaginar nessa situação. Eu que vim aqui dizendo Jesus, aí eu venho aqui cantar: vim para adorar-te, vim para... Aí eu venho aqui a expressar o meu louvor, e de repente eu chegar diante dele, porque Paulo disse: o que é em parte nós conhecemos agora, mas um dia o que é em parte será aniquilado, e nós o veremos como ele é. Aí eu fico me imaginando, eu vendo Jesus, aquele que eu cantei, aquele que eu expressei a minha adoração, aquele que eu disse: Jesus, eu nasci para te adorar. Jesus olhando para mim dizendo: mas eu não te conheço, aparta-te de mim. Meu Deus do céu, isso me dá um calafrios, isso me dá medo, isso me dá angústia. Eu sinto isso, porque eu não estou plantando para não colher, eu estou plantando para colher a salvação. Eu entreguei a minha vida a Cristo para ser salvo, eu entreguei a minha vida a Cristo para estar no arrebatamento da igreja, e se o arrebatamento não for nesse tempo, eu entreguei a minha vida a Cristo para, no toque da trombeta, ainda que eu esteja na sepultura, eu possa ouvir esse toque, eu possa subir transformado num corpo de glória para encontrar o meu Senhor nas nuvens. E eu quero pegar essa minha angústia agora e passar para você. Eu disse que você ia ter que pensar, e eu quero que você pense agora, se você perder esse ônibus. Eu quero que você pense em nome de Jesus, se você tiver coragem, que você pense agora. Talvez você diga: não, não quero pensar nisso. Você tem liberdade, você pode não pensar, mas eu digo para você que é melhor pensar agora e se prevenir do que não pensar e perder. O próprio Jeremias escreveu: ai daqueles que dizem que
Deus não faz nem bem nem mal. Ai daquele. Então, quando nós evitamos de pensar nesse tipo de coisa, é perigoso, porque nós vamos levando, nós vamos empurrando, nós vamos, né? Ou nós estamos no ponto, ou nós de vez em quando damos uma olhadinha lá para ver se vem, se não vem, se está vindo, porque minha avó dizia que vai chegar, meus pais diziam que ia chegar, mas não chega nunca. Um monte de gente nasceu, viveu, morreu no ponto e não voltou. Mas eu garanto que aqueles que ficaram esperando morreram, mas eles vão ressuscitar. E a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque Deus é fiel. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Em Efésios nós vimos aqui que a salvação ela vem de Deus, e somente de Deus. Eu vou dizer isso de novo porque é forte. A salvação vem de Deus. Foi Deus quem se dispôs a nos salvar. Foi Deus quem tomou a decisão de nos salvar. Foi Deus quem se moveu para nos salvar. Foi Deus quem nos salvou. A salvação ela vem de Deus, e toda a garantia de salvação vem de Deus. Vou dizer isso de novo: toda a garantia de salvação vem de Deus. Eu costumo fazer trabalhos na construção, e é muito comum nós fazermos contratos. Então, no contrato eu coloco lá dizendo: eu me proponho a suprir o material e a mão de obra para fazer isso, isso e isso na sua casa, com o valor estipulado em tanto. E eu assino o contrato e dou para a pessoa, e a pessoa também assina o contrato dizendo: eu me proponho a pagar esse valor se você cumprir o que você está dizendo que você vai fazer nesse contrato. Então isso aí é uma coisa muito simples e muito lógica para nós. Pois é, no processo da salvação, o único que dá garantia é Deus. O único que dá garantia. Nós entramos nesse contrato, nós entramos nessa bênção com a garantia de Deus da salvação. Mas nós não damos nenhuma garantia. Nós recebemos a garantia e não damos nenhuma garantia. Como é que funciona isso? A garantia para nós entrarmos no céu, para nós sermos salvos, nós precisamos ser perdoados dos nossos pecados. Amém? Amém, irmãos? Vai entrar alguém no céu com pecado? Vai entrar alguém no céu com a veste suja? Vai entrar alguém impuro no céu? Não vai entrar. E aí nós começamos a ficar preocupados com isso, porque é muito comum no nosso linguajar dizer: nós somos pecadores, nós somos pecadores, nós somos pecadores. E Jesus ainda disse: aquele que diz que não peca é mentiroso, já pecou, já é mentiroso. Então peraí, nós somos pecadores, ou nós pecamos, nós caímos, nós tropeçamos e Deus nos levanta, e como é que nós vamos entrar no céu dessa maneira? Mas a Bíblia diz que Ele nos deu Cristo Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho Jesus, e através do sangue de Jesus nós somos purificados do nosso pecado, e nós podemos entrar no céu com acesso por Ele. Então, nesse contrato, Deus nos deu Jesus para purificar os nossos pecados. A garantia que nós podemos entrar no céu não é pela sua e pela minha justiça, mas pela justiça de Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando Ele foi morto como uma ovelha imaculada, sem mancha, sem pecado. Ele pagou o preço para que eu e você fôssemos purificados, para entrarmos na presença de Deus, perdoados. Então, nessa garantia de salvação, você olha para você mesmo e você diz: eu não mereço o céu.
nessa garantia da salvação, você olha para você e você diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas nessa garantia da salvação, você também olha e você vê o que Paulo viu. Ele disse: mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Eu não mereço, mas Jesus me purifica. Então a garantia que eu tenho não são as minhas obras, a garantia que eu tenho é que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e por causa disso eu posso entrar no céu. Falamos que o ônibus vai passar, e falamos do arrebatamento, mas nós não somos os únicos a falar isso. Paulo disse: os mortos ressuscitarão primeiro, mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num corpo de glória. Tanta gente falando nesse ônibus que vai passar, tanta gente falando nesse arrebatamento, e não acontece. Qual é a garantia, pastor, de que vai haver um arrebatamento? A palavra de Deus diz, Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, que estará convosco em todo o tempo, até a consumação do século. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa salvação. Ele é a garantia. O Espírito, isso é importante. Isso é importante. Por que Jesus vai voltar? Por que ele tem que voltar? Porque ele deixou o Espírito Santo como penhor, como garantia. A Bíblia diz isso. Abre comigo a sua Bíblia. Segunda aos Coríntios, capítulo 5. Segunda aos Coríntios, capítulo 5. Você vai ver essa garantia. Você vai ficar amazing, você vai ficar maravilhado, dizendo: meu Deus, como é que eu posso valer isso? Como é que eu posso valer uma garantia tão grande quanto essa? Deus, ele enviou Jesus, Jesus enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo é a garantia que Jesus voltará para nos buscar. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas no céu. Vamos raciocinar junto. Se essa casa terrestre desfizer, nós temos um edifício no céu. Como é que é isso aí? Que casa terrestre é essa? Oi? Nosso corpo. Exatamente. Se essa casa terrestre se desfizer, nós não perdemos tempo no ponto. Nós não perdemos tempo. Ele está dizendo bem claro: olha, se nós morrermos esperando a volta de Jesus, esperando a salvação em Deus, nós não perdemos tempo, porque essa casa pode se desfazer aqui, mas nós temos um prédio lá com ele. Versículo 2: por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é o quê? Do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas o quê? Revestidos, para que o mortal seja absorvido pelo quê? Pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi quem? Meu Deus. Segura aí. Você está numa casa terrestre, você está numa casa mortal, você está num corpo que está perecendo, você está, como a irmã Meire costuma dizer, eu não sei se ela diz para os outros, para mim ela diz: eu sei que Jesus está vindo e eu estou indo, uma hora a gente se encontra. Então você está nessa casa terrestre mortal. Agora, Deus preparou uma imortal, Deus preparou uma morada de uma
E isso vem de quem? Foi Ele quem preparou, foi Ele quem escolheu, foi Ele quem decidiu, foi Ele quem deu o primeiro passo, foi Ele quem escolheu nos salvar. Tanto é que a Bíblia diz: não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele quem nos escolheu, o qual nos deu também o penhor do Espírito, o qual também nos deu o penhor do Espírito. Então veja bem, a garantia de um corpo imortal, ela é garantida pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus, ele nos garante a salvação pelo perdão dos nossos pecados. O Espírito Santo de Deus nos garante que Jesus voltará para nos buscar, para que onde Ele esteja, nós estejamos também. Aleluia. E por último, a Bíblia diz lá em Hebreus que Deus, não tendo ninguém maior do que Ele para jurar pela nossa salvação, pela garantia da nossa salvação, a Bíblia diz: e Deus jurou por si mesmo. E a Bíblia continua dizendo: e isso é uma âncora para a nossa alma. Então, nós estamos plantando na igreja para nós colhermos salvação. A colheita havia passado, o verão havia terminado, e Jeremias disse: nós não estamos salvos. Graças a Deus que passou o verão agora, mas nós ainda estamos nesse tempo de plantarmos, de semearmos para colhermos a vida eterna. E o Senhor tem nos dado garantia, na Trindade Ele tem nos dado essa garantia. O Pai deu a garantia, o Filho deu a garantia, o Espírito Santo deu a garantia, para nós não perdermos a nossa salvação. Agora, em nós não tem garantia nenhuma. Escute isso. Deus é a nossa garantia. Em nós não existe nenhuma garantia. Deus assinou a parte dele do contrato. Nós não temos como assinar. Quer a prova disso? Deus fez uma aliança com Abraão e disse: passa, Abraão, porque eu vou passar também. Deus assina a parte dele, Ele garante a parte dele. A Bíblia diz: a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, mas ela prospera naquilo que foi enviado. Se Deus deu uma palavra de salvação para você, tenha garantia, mas você não tem ela em si mesmo. E é isso que eu quero que você pense agora. Agora que nós vamos começar a pensar. Os discípulos chegam para Jesus e perguntam: Jesus, quando é o final dos tempos? Quando é que vai acontecer? O famoso capítulo 24 de Mateus, quase todos nós conhecemos. Jesus começa a dizer: vai haver guerras, rumores de guerra, peste, fome, terremoto, pai contra mãe, mãe contra pai, filho contra nação, e isso ainda não é o fim. E Jesus diz: mas quem perseverar até o fim, o quê? Será salvo. Olha, o texto diz assim, mas quem perseverar até o fim será salvo. Eu queria que você repetisse isso comigo. É a minha segunda vez que eu estou fazendo, então eu estou com crédito. Diz assim: quem perseverar até o fim será salvo. Agora, eu pergunto para você: quem é que vai perseverar até o fim? Quem é que vai perseverar até o fim? Você vai? Eu vou? Nós vamos? Quem é que vai perseverar até o fim? Quem vai perseverar até o fim, levante sua mão. Agora, quem vai perseverar até o fim, levante sua mão. Amém. Qual é a garantia? Qual é a garantia que você vai perseverar até o fim?
Quantos que já disseram que ia perseverar até o fim não estão mais? Quantos que passaram a vida quase toda no ponto esperando, já não estão mais? Pode procurar lá, pode ir aí em qualquer ponto que não encontra mais. Quantos que tinham certeza? Quantos que frequentavam a igreja, que cantavam, meu Jesus, Salvador? Quantos? Nós estamos aqui dizendo sim, eu vou perseverar até o fim. E qual é a garantia? A garantia que você pode dar para você, ela só pode ser baseada em 3 coisas: ou no raciocínio, ou na emoção, ou no desejo. A única razão que nós levantamos a nossa mão e dizemos eu vou perseverar até o fim é baseado em raciocínio, emoção ou desejo, ou os 3 juntos, ou 2 juntos, ou a junção de uma combinação de alguma coisa aí: razão, emoção e desejo. Porque eu quero dizer para você, sem sombra de dúvida, que você não tem essa garantia que você vai perseverar até o fim. Você pode ter essa garantia baseada no seu raciocínio, porque você faz uma matemática simples: quem perseverar até o fim é igual a salvação, é igual conhecer Jesus, é igual morar na glória, é igual cantar o hino da vitória, é igual receber um novo nome, é igual comer a árvore da vida, é igual receber do maná escondido, é coisas maravilhosas. Então meu raciocínio diz: olha, vale a pena você perseverar até o fim. Então, baseado no meu raciocínio, eu vou dizer: eu não quero ir para o inferno, eu não quero ser condenado, eu quero ser liberto. Então, baseado no meu raciocínio, na minha matemática, na minha análise, eu garanto que eu vou ficar firme até o fim. Primeiro, você só usa 10% da sua mente. Segundo, você não entende as coisas espirituais de maneira natural. Então o teu raciocínio vai trick you. A Bíblia diz que as coisas carnais, elas são discernidas pela carne, mas as coisas espirituais, elas não são discernidas pela carne. É por isso que tem muita gente querendo entender e não entende. Por que tenta entender e não entende? Porque está usando raciocínio. E eu quero dizer para você que a salvação é pela fé e não é pelo raciocínio. Eu não estou dizendo aqui que você não deva usar o seu raciocínio. Eu estou dizendo para você que o seu raciocínio não é garantia de que você vai perseverar até o fim. Não é garantia para a sua salvação. Nós devemos usar o raciocínio. E se tem uma coisa que eu faço, irmãos, é tentar usar a minha mente. É tentar raciocinar. Eu não conheci nenhum, talvez o Agnello, um pouco, mas nenhum aluno de seminário que deu tanto trabalho quanto eu. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O Agnello, toda vez que ele me liga, ele fala assim: pastor, eu tenho uma pergunta. Porque as perguntas dele foi mais difícil. E eu acho isso muito legal. Porque a Bíblia diz que nós devemos apresentar ao Senhor o nosso culto racional. Escuta, o nosso culto racional. O que é um culto racional? Eu sei do que eu estou fazendo aqui. Eu não sou levado como uma manada, como um monte de gente que está indo para onde? Não sei, a gente está indo, tá? Não, eu sei, eu vim para cá porque o meu Redentor vive, porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou, porque na sua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Então eu sei que eu estou aqui, Ele também está aqui. Eu posso não sentir, mas Ele está. Isso aí é racional, eu entendo isso. Agora, o raciocínio não é garantia de que eu vou perseverar até o fim. Talvez a segunda coisa que queira te garantir que você vai perseverar até o fim é o desejo. Não. A irmã Cleonice diz assim: só Deus sabe. Não é mais ou menos assim? Só Deus sabe. Nosso desejo. Mas quantas pessoas que estavam no ponto desejavam e não desejam mais? Por quê? Simples. Porque o nosso desejo é mutável. Ele muda. Ele muda de acordo com o tempo,
Ele muda de acordo com a estação. Por isso que é melhor Jesus agora voltar no fall, no outono. O nosso desejo, ele muda. Ele muda de acordo com pessoas que nós andamos. O Tiago, por exemplo, está lá no hospital para ter a sua primeira filha. Você vai conversar com o homem agora, o quartinho de neném, com crown molding, com berço. Ué, o que aconteceu com você, Tiago? Que estava desejando moto, que estava desejando não sei o quê. Já falou, não, pastor, estou fora, não quero mais saber de moto, que agora eu sou pai. Mudou, o nosso desejo muda. E aquele desejo que a gente ansiava para chegar na igreja, que a gente ansiava para trabalhar na igreja, para fazer uma coisa, mudou. Mudou por quê? Mudou porque o tempo mudou, porque as pessoas perto de mim mudaram, porque eu mudei. A idade muda o desejo. E ainda bem que a idade muda o desejo. Não estava jogando bola de gude até hoje. Então, o desejo de ir para o céu não é garantia de que você vai. Você só tem garantia baseada ou no seu raciocínio, ou no seu desejo, ou na sua emoção. E aí a emoção é a pior delas. Porque a Bíblia diz que o coração é o mais enganoso de todos. Então, eu não tenho garantia da minha parte que eu vou perseverar até o fim. Por mais que eu levantei a minha mão, e se alguém perguntar de novo, e se eu perguntar de novo, eu vou levantar de novo, eu vou ficar até o fim, eu vou permanecer até o fim. Mas isso aí da minha parte, irmãos. Tem alguns, eu não sei nem de onde que se fala isso. Alguns falam assim, isso é balela. Isso é de que região do Brasil? Isso aí, ó, é conversa. Eu dizer, eu vou permanecer até o fim, isso é conversa. Agora, quando Deus diz, Sandro, eu morri na cruz do Calvário para você ser salvo, isso não é conversa não, isso não é historinha não. Quando ele diz, eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vos buscar, para que onde eu esteja, vós estejais também, isso não é conversa não, irmãos. Quando aqueles homens estavam olhando e Jesus estava subindo ao céu, e os anjos disseram, por que vocês estão olhando? Porque da mesma maneira que ele está subindo, ele está indo, ele voltará mais uma vez. Isso não é balela, isso não é conversa. Jesus está voltando para nos salvar. Agora, olha que coisa bacana. O Eric, ele nos deu uma série de aulas sobre discipulado. Na quarta-feira, foram 4 semanas sobre discipulado, e foi muito impactante, foi uma grande bênção. Ele começou a primeira aula e terminou a última aula no mesmo tema: você precisa ter certeza da sua salvação. Agora, eu estou aqui para um pastor que falava isso: um tem que bater o prego, o outro tem que virar ele, confirmando. Eu estou aqui para confirmar isso. Você precisa ter certeza da sua salvação. Agora, parece uma controvérsia, né? Parece que eu estou fazendo como um professor meu do seminário, em 1998, ele ensinando homilética para a gente, a arte de pregar, e ele é um mestre. Esse pastor, ele realmente é um mestre. Só que eu acho que ele foi muito para o lado da letra e ele ficou meio letrado demais. E na aula de homilética, ele disse para todos nós seminaristas, éramos uns 30 mais ou menos, ele falou assim: a arte de pregar é o seguinte, você prega, depois você desprega, depois você prega de novo. E eu não concordo com isso, tá? Só um parênteses.
Mas quando eu preguei tudo isso, dizendo que você não tem como ter nenhuma garantia da sua parte, de que você vai ficar firme, de que você vai se manter de pé, de que você vai estar preparado, de que você não vai deixar o ponto, de que você não vai sair da posição que Deus te colocou, que você não tem nenhuma garantia com relação à salvação da sua alma, e de repente eu chego agora quase no final da mensagem para dizer: você precisa ter certeza da sua salvação. E aí eu vou precisar que você abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, e Paulo vai confirmar o que o Hélio nos ensinou e do que eu estou falando. Romanos capítulo 8, se você puder abrir a sua Bíblia nesse texto, versículo 38, Romanos 8, versículo 38. Olha o que Paulo diz. Paulo, ele tinha certeza da salvação. Ele tinha certeza da salvação. Olha o que ele diz. Porque estou o quê? Porque eu estou certo. Tem alguma outra tradução desse comecinho? Oi? Bem certo, eu estou convencido. Em outras palavras, eu tenho certeza. É isso que Paulo está dizendo. Eu tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Espera aí. Paulo, ele deu uma garantia. Eu estou convencido e eu estou certo que eu não arredo o pé desse ponto desse ônibus. E é muito bacana que ele não arredou. No final da sua vida ele disse: eu combati um bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé, e eu já sei da coroa de glória que está preparada para mim, e não somente para mim, mas para todos aqueles que também estão no ponto desse ônibus. Deixa bem claro isso. Eu sei da coroa de glória que está preparada para mim, mas não somente para nós, todos aqueles que esperam a volta do Senhor Jesus. Paulo, ele deu uma certeza aqui. Agora veja bem, essa garantia, ela não vinha de Paulo, porque no mesmo capítulo, versículo 35, olha que coisa linda, ele faz uma pergunta. Qual é a pergunta que ele faz? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez ou o perigo, ou a espada? Quer dizer, Paulo está dizendo: olha, tem o tempo, tem a idade, tem a circunstância, tem as pessoas que mudam o nosso desejo, que mudam as nossas decisões. Mas quem é que vai nos separar? É o tempo? É a estação? É o verão? É o outono? É o inverno? É a amendoeira que está brotando? O que vai nos separar do amor de Cristo? Qual é o tempo que vai nos separar do amor de Cristo? Ele diz: porque está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matador. Aqui está o segredo. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Alguma outra tradução diz aí: mais. Somos mais do que vencedores. Tem alguma outra tradução diferente? Todas estão assim. Somos mais do que vencedores, não na nossa garantia. Veja bem, não é na minha garantia, não sou eu que estou garantindo que vou ficar nesse ponto pela minha força, pelo meu raciocínio, pelo meu desejo, pela minha emoção, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, a garantia da salvação
ela vem de Deus e ela volta para Deus. Nós estamos garantidos se ficarmos em Deus, se ficarmos em Cristo Jesus. Não é na Assembleia de Deus, não é na igreja evangélica, não é no culto de sábado à noite, não é de vez em quando passando na igreja para ver se ele não voltou. Quando nós ficamos dependentes dele, ele nos fortalece, ele nos ajuda, ele nos levanta, ele nos mantém de pé, ele nos mantém com a fé avivada, esperando, sabendo que vai chegar. O que quer dizer isso? O que quer dizer tudo isso? Quer dizer que nós somos dependentes de Deus. Eu preguei isso tudo para dizer que nós somos dependentes de Deus para sermos salvos. Olha que coisa linda. Salmo 91, eu fui criado dessa maneira. Na casa da minha mãe até hoje tem uma Bíblia desse tamanho. E não é exagero não. Não é exagero não. A Bíblia desse tamanho. E desde a minha infância está aberto no Salmo 91. Por alguma razão ela crê que o Salmo 91 é uma proteção e que vale a pena estar aberto ali. Infelizmente ela não sabe que não é o fato do livro estar aberto. O fato que faz a diferença é o livro estar aqui. O fato que faz a diferença é o livro estar aqui, ó. O fato que faz a diferença é o livro estar aqui. É isso que faz a diferença, porque nós somos salvos pela fé, e a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aquele que habita não é aquele que passa de vez em quando, não é aquele que vai de vez em quando, não é aquele que, eu vou dar uma checada, não, é aquele que está em Deus. É aquele que está em Deus. O que quer dizer tudo isso? Para nós sermos salvos, só existe um caminho: Jesus. Não é por obras, não é por nada que eu venha fazer, é pela graça de Deus, é pelo favor imerecido. Eu não mereço. Todos nós merecemos o inferno, todos nós merecemos o inferno, mas a graça de Deus, o sangue precioso de Jesus descendo na cruz do Calvário, chega até nós, nos perdoa dos nossos pecados, e pela graça de Deus nós somos salvos. Isso, irmãos, traz uma dependência. Isso traz eu estar em Cristo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, eu estou nele, ele está em mim, e quando ele voltar, eu vou subir, porque eu estou nele. Para que você vai plantar sem expectativa de colheita? Para que você vai vir à igreja sem expectativa de salvação? Para que você vai dizimar, ofertar, cozinhar, cantar, ensaiar, bater palma, sem expectativa de salvação? Tem alguém aqui entre nós, pelo amor de Deus, que eu não tenho nenhuma expectativa de ser salvo? Não, para mim, doesn't matter. Se nós temos a expectativa de salvação, toda a nossa fé e toda a nossa esperança está baseado nessa colheita, está baseado nesse resultado, está baseado no que nós esperamos. E a Bíblia diz: bem-aventurados que esperam. Bem-aventurados que esperam. Eu disse que a salvação vem de Deus e somente de Deus. O Senhor preparou tudo para nós sermos salvos. Nós precisamos ficar em Deus.
ficar em Deus. Algumas pessoas acham que, e eu achei isso muito tempo, que o Antigo Testamento era muito duro. Era pedrada, arrasta para fora da cidade, apedreja, leva até na porta dos pais, e os pais puxam da espada e matam os seus filhos. E separa se estiver doente, se estiver leproso. Parecia que tudo isso aí era muito duro. Mas eu acho que não existe nada mais duro do que ser afastado de Deus. Não vai existir nada mais duro de alguém ouvir, e eu peço a Deus que eu não ouça isso. Afastai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Não tem nada mais duro. Pedradas seriam muito melhores. Ir para a cidade dos leprosos não seria nada. Ser morto à espada não seria nada em comparação a ouvir uma palavra dessa vinda da boca do nosso mestre: eu não te conheço. Se afasta de mim. Eu não estou pregando essa mensagem para trazer medo e culpa. Eu estou pregando uma mensagem para trazer um despertamento de que está claro, de que se o ônibus não chegou até agora está mais perto do que nunca. Eu estou trazendo um despertamento para mim e para você, que nós não ficaremos correndo de um lado para o outro desesperado porque algumas pessoas sumiram. Porque em nome de Jesus nós vamos sumir também. Eu estou trazendo um despertamento para dizer que você não está perdendo o seu tempo na igreja. Você não está perdendo o seu tempo na fé cristã. Deus garantiu, e a garantia dele é suficiente. Agora eu preciso estar nele. Eu preciso ser mais do que vencedor nele. Eu preciso dessa dependência. A Bíblia diz, irmão, sem mim, Jesus dizendo, sem mim, nada, o quê? Nada podeis fazer. Isso não quer dizer que, eu levantei a minha mão. Eu preciso abrir um parênteses aqui. Alguém já ouviu falar em evangelismo relâmpago? Alguém já ouviu falar em evangelismo relâmpago? Já me apresentaram várias vezes, já me trouxeram folhetos. Pastor, vamos fazer o evangelismo relâmpago, porque semana retrasada eu ganhei 125 almas para Jesus e tal, não sei o que, não sei o que lá. É um evangelismo que você abre um folheto e você expressa em menos de 1 minuto o céu, o inferno, e diz, olha, para você ir para o céu, você só precisa crer no seu coração, confessar com a sua boca. Então, se você quiser, você faz essa oração comigo agora e você vai para o céu. Irmãos, nós não estamos falando de poucas pessoas que acreditam nisso, não. Muita gente. E eu já vi equipes, e não se assustem com o que eu vou dizer, pessoas da nossa igreja que já participaram de equipes assim. Nós saímos e ganhamos 700 pessoas no sábado e no domingo, graças a Deus, tremendo, ganhamos uma colheita de almas maravilhosa, porque as pessoas leram um folheto, em menos de um minuto disseram, eu quero o céu, tal. Então, se você lê isso aqui comigo, você vai ser salvo. Você acha que a salvação é isso? Você acha que a salvação é... Você acha que Deus se deixa escarnecer? Você acha que Deus deixa que nós venhamos zombar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Tudo tem a ver com a intenção do nosso coração, as nossas palavras e o que nós fazemos com a fé que nós temos. As nossas garantias não estão baseadas em raciocínio, em emoção e em desejo, estão baseadas na palavra de Deus. Eu creio porque a palavra diz, eu creio porque Deus diz. O que eu estou querendo dizer aqui é que servir a Deus é muito mais do que ler, é muito mais do
frequentaram a igreja todos os dias ficarão. Muitos pastores ficarão. Missionários ficarão. Pessoas que foram usadas por Deus na cura, que aconteceram milagres, ficarão. A Bíblia diz isso, muitos ficarão. E Paulo diz que o Senhor cortou os ramos originais e nos enxertou nessa oliveira. E ele diz, cuidado, porque se ele cortou os originais, se ele não corta também aqueles que foram enxertados. O que quer dizer isso? Eu fui abençoado por Deus de ser colocado nessa promessa, de ter sido adotado por Deus. E isso, irmãos, eu tenho que valorizar. Eu tenho que valorizar. Vocês não estavam aqui, eu falei de vocês, né? Vocês mesmo. Todas as vezes que eu falo em adoção de Deus, que Deus nos adotou, me vem a Vitória na mente. Todas as vezes que eu falo em adoção, me vem a Vitória na mente. Eu vejo uma menina com um futuro promissor. Eu vejo uma menina com uma promessa. Eu vejo uma menina beneficiada por uma decisão dos pais. Eu vejo uma menina com potencial. Eu vejo uma menina com oportunidade. E uma semana atrás, uns dias atrás, eu perguntei para o Cleidson, eu falei, Cleidson, será que foi da minha mente? Será que eu não inventei isso? Eu não sei, porque eu estou com um pensamento. Porque há um tempo atrás, nesse processo todo de adoção, o Cleidson chega para mim e fala assim, pastor Sandro, eu estou pensando, eu e a Cláudia estamos pensando em adotar a irmã da Vitória. Naquele meio da turbulência toda, eles pensaram em adotar a irmã da Vitória, mas eles disseram, não, vamos chegar à conclusão, vamos deixar o processo terminar, vamos ver o que vai dar e tal. E eu perguntei para o Cleidson, eu falei, Cleidson, é da minha cabeça ou a irmã da Vitória morreu? E ele confirmou isso, não é da sua cabeça, pastor, a irmã da Vitória morreu. O que eu quero dizer com isso? Você é a vitória de Deus. Aleluia. Entenda isso, você foi adotado. Você não tinha esperança, você não tinha salvação, você não tinha futuro, você não tinha nada, você não tinha direito nenhum, você não tinha um nome digno, você não tinha nada. E Deus olhou do céu, como eles olharam para a Vitória, amaram a Vitória e passaram pelo processo e adotaram a Vitória. E hoje ela tem uma nova história, porque ela foi adotada e ela está viva e muito bem viva. Assim também é você, está vivo, porque Deus te adotou, porque Deus te deu um novo nome, porque Deus escreveu o teu nome no livro da vida, porque Deus te prometeu e Ele disse, eu bem sei dos planos que eu tenho para você, de um futuro de paz e de esperança. Deus prometeu a salvação para você e Ele é Pai para cumprir e Ele é fiel para cumprir. Para quê? Para a Vitória desperdiçar, para a Vitória não reconhecer, para a Vitória não valorizar, para a Vitória não entender. Não tem ninguém aqui pedindo favor para ninguém de servir a Deus. Não tem ninguém aqui forçando ninguém a servir a Deus. Alguém perguntou esses dias, aonde estava Deus no Holocausto? Milhares de crianças morrendo, milhares de pessoas sofrendo, aonde estava Deus no Holocausto?
resposta de um rabino foi o seguinte: Deus estava em Deuteronômio 28, anunciando: se vocês derem ouvido à minha palavra e obedecerem os meus mandamentos, vocês serão abençoados na entrada, serão abençoados na saída, serão abençoados no campo, serão abençoados na cidade, será abençoado o fruto do vosso ventre, será abençoado seus filhos, a sua casa, vocês serão abençoados. E Deus no mesmo capítulo disse: mas se vocês não ouvirem a palavra do vosso Deus que eu tenho falado hoje e não obedecerem os mandamentos, vocês serão amaldiçoados. E o rabino disse: o holocausto está no capítulo 28, e você pode ler o capítulo 28 de Deuteronômio, e você vai ver, porque eles escolheram não dar ouvidos. Quando nós falamos de bênção e de maldição, e mais uma vez, irmãos, Jesus sabe da condição do meu coração. Jesus sabe que eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Paulo diz assim: eu sou o pior de todos. Paulo disse, eu sou o pior de todos. Paulo disse: eu sou o mais miserável de todos. Eu amo a Bíblia por causa disso, porque nós não estamos aqui para condenar ninguém. Nós estamos aqui para dizer: não perde o ônibus. Nós estamos aqui para dizer: vive uma vida, porque a Bíblia diz entre bênção e maldição. A Bíblia diz, Deus disse: eu vos coloco entre a vida e a morte, escolham. Eu vos coloco entre a bênção e a maldição, escolha. E o que nós escolhemos? Pelo raciocínio, pela emoção e pelo desejo. O que nós escolhemos? O que nós escolhemos, irmãos? A bênção. Quem é que escolheu a maldição? Não raciocina direito. Não escolhemos a bênção. Mas a Bíblia diz: aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente é maldito. Opa, peraí, então não é baseado apenas no raciocínio, na emoção e na decisão. É no desejo. Ah não, eu escolho a bênção. Você está maluco? Eu escolho. Não é isso não. É se vocês derem, se nós, vamos mudar aqui, se nós dermos ouvido à voz de Deus e colocarmos em prática e obedecermos à voz do Senhor. E eu encerro dessa maneira: a garantia da salvação está em Deus, somente em Deus, e nós precisamos estar nele para termos essa garantia. Precisamos ter a certeza da salvação porque nós estamos nele. Precisamos ter a certeza da salvação porque nele nós somos mais do que vencedores. Precisamos ter a certeza da salvação porque nele eu posso dizer: nem o presente, nem o porvir, nem a profundidade, nem a espada, nem a nudez, nem nada nesse mundo pode me separar do amor de Cristo Jesus, porque eu estou nele. Eu oro para que nós possamos ser despertados para um avivamento pessoal, um avivamento interior. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa falar forte ao seu coração, que você não vai ficar vindo à igreja à toa, que você não está apenas frequentando uma igreja sem o objetivo de ter a salvação, mas que você espera que a colheita seja você estar diante do Senhor, seja você participar das bodas do Cordeiro. A Bíblia diz: bem-aventurados sois vós que são chamados às bodas do Cordeiro. Vamos nos colocar de pé. Alguém me disse uma coisa essa semana e fez muito sentido para mim. Nós somos, a maioria de nós aqui somos imigrantes. E o fato de um dia nós termos tido a coragem de sair do nosso país para vir para cá, para nós sairmos de um estado para o outro é fácil, é easy, porque nós já nos dispomos e podemos dizer que de mais longe nós viemos. E a maioria de nós não saiu do Brasil
com o pensamento: eu vou para a América para servir a Deus na América. A maioria de nós saiu do Brasil para viver uma vida melhor. A maioria de nós saiu do Brasil em busca de um sonho, em busca de conquistas, em busca de adquirir coisas. E isso se tornou uma prioridade na nossa vida. E eu achei isso muito interessante, porque acaba que nesse percurso muitos de nós aceitamos até mesmo continuamos na igreja. É muito comum nós ouvirmos isso, que pessoas que faziam isso, aquilo outro na igreja vieram, estão servindo a Deus e tal, mas a prioridade que essa pessoa saiu do Brasil não foi de servir a Deus. Se a prioridade fosse servir a Deus, poderia continuar servindo a Deus lá na igrejinha no Brasil, onde estava sem nenhum problema. Mas a prioridade é que eu vou em busca de algo melhor. A verdade é que você já achou esse melhor e não sabe. A Bíblia diz que o reino dos céus é como alguém que descobre um tesouro no campo e vende tudo que tem para comprar aquele campo. Você veio em busca de algo melhor, você já achou já faz tempo. E infelizmente você continua procurando. O melhor que você pode encontrar em qualquer lugar desse mundo é a vida eterna. O melhor que você pode encontrar é Jesus Cristo de Nazaré. O melhor que você pode adquirir é a garantia da sua salvação. E eu quero motivar você a se agarrar nisso. Eu quero motivar você a pensar: eu não posso perder esse ônibus. Eu não posso perder a salvação. Eu não posso arriscar ter plantado tanto, ter semeado tanto, e chegar no final e dizer: passou a série, findou o verão e nós não fomos salvos. A palavra do Senhor diz que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Feche seus olhos. Eu queria que você falasse com Deus por um minuto. Dissesse para Ele por que você aceitou a fé. Por que você aceitou o título de cristão. Por que você frequenta a igreja? Que você dissesse para Deus qual é a sua prioridade número 1. Tenha coragem de dizer. Talvez junto com essa coragem você possa pedir perdão a Deus e dizer: Deus, me perdoa, porque a minha prioridade não é o Senhor. A minha prioridade não é a vida eterna. A minha prioridade não é o céu. E o Senhor, Ele é fiel para perdoar. O Senhor, Ele é fiel para fazer tudo de novo. O Senhor, Ele é fiel. Ele não está aqui te julgando. Ele está aqui para salvar, Ele está aqui para nos libertar. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu vim para pregoar as boas novas de salvação. Eu vim para libertar os cativos, para quebrar as cadeias. E em nome de Jesus, se tem alguma coisa te aprisionando e você não pode servir a Deus porque tem cadeias te prendendo, eu quebro elas agora no nome poderoso de Jesus. Eu declaro liberdade na sua vida para você colocar em prática aquilo que você tem vontade, aquilo que você raciocina, aquilo que você deseja, aquilo que você espera, em
nome de Jesus. Se tem alguém que não tem força espiritual, diz: eu tento, mas eu não consigo. Eu quero decretar uma palavra de vitória na sua vida e dizer: a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai conseguir. Você vai conseguir, você vai produzir, você vai trabalhar para o Senhor, você vai fazer muito mais. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Se algum dia você plantou e colheu, se algum dia você produziu na seara do Senhor, chegou um tempo de produzir muito mais, porque a colheita final está chegando, e você foi chamado para trabalhar na última hora. Você vai receber a garantia, você vai receber a salvação, você vai receber a recompensa, você vai cantar aquele hino dizendo: valeu a pena, porque vale a pena, aleluia. Ah, meu Senhor, eu quero agradecer a Ti, ó Deus, pelo que o Senhor fez conosco. Nós somos essa vitória de Deus. Nós somos aqueles que não tínhamos esperança, mas hoje temos em Cristo Jesus. A nossa fé, meu Deus, não está baseada num título de igreja, numa placa de igreja. A nossa fé não está baseada, Senhor Deus, no nosso raciocínio. A nossa fé não está baseada em emoções. A nossa fé não está baseada em desejos. A nossa fé está baseada na Tua palavra, e o Senhor é fiel para cumprir. Senhor, salva-nos. Senhor, nos mantém de pé. Senhor, nos ajuda a continuarmos na posição que o Senhor nos colocou. Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades. Se havia alguma maldição sobre nós, porque nós estávamos fazendo algo para o Senhor de maneira relaxada, perdoa-nos, Senhor, e nos dá essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Nós queremos tomar proveito, nós queremos aproveitá-la, Senhor Deus, no nome de Jesus. Senhor, o Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos atraiu. Isso veio tudo do Senhor. E hoje, Deus, nós pedimos: não tira as Tuas mãos de nós, não tira o Teu Espírito Santo de nós. Senhor, não rasga o contrato. Nos fortalece, Deus, nos fortalece, Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bom, nós extrapolei novamente a regra da didática. Nós vamos servir a Deus com o nosso dízimo, com as nossas ofertas, e vamos dar a bênção apostólica e terminar esse culto. Se você quiser ou precisar tomar assento, nós queremos dar as boas-vindas ao Leandro e à Bárbara, as crianças. Parabéns pelas grandes vitórias que o Senhor tem nos concedido. Queremos dar as boas-vindas ao Maurício, a Jussara, que também estavam fora. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado e servimos ao Senhor. Esse tempo que nós estamos vendo é um tempo que nós podemos enriquecer no céu. Escuta isso. Escuta isso. É um tempo que nós podemos enriquecer no céu. O tempo está propício. Então, se apega a Deus, escolhe a bênção, fica firme na posição, em nome de Jesus. Amém?